Oi gente, essa já é a quinta vez que eu tentei gravar esse vídeo, mas sempre que eu termino eu penso, não falei tudo. Espero que agora eu consiga gravar. Hoje eu vim aqui falar pra vocês de um dos livros mais importantes que eu li nos últimos dias, que eu até demorei pra vir aqui fazer esse vídeo, porque eu não sabia como falar pra vocês que todos vocês deveriam ler. E eu espero que no final desse vídeo todos vocês fiquem convencidos que precisam passar por essa experiência de leitura, que é um livro extremamente importante. E eu tô falando de Flores para Algernon, vocês já devem ter visto na miniatura. Esse livro aqui, gente, foi um livro que eu nunca dei muita importância pra ele, pra ser bem sincera. Ele foi lançado nessa nova edição aqui pela editora Aleph aqui no Brasil, tem essa capa que nunca me chamou muita atenção. Eu vi a galera elogiando pra caramba, mas nunca me chamou atenção e esse livro ficou por muito tempo na minha estante. Só que chegou o 30 antes dos 30, eu pensei, acho que eu quero ler, acho que vai ser importante e tal. As pessoas começaram a avisar que talvez pra mim ia ser, né, ter muito gatilho, ia ser muito emocionante pra mim. E eu, beleza, coloquei ele na minha lista de junho pra ler. E quando eu peguei esse livro, gente, eu acho que eu li o livro em 2 dias. E eu chorei tanto. Quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, o link tá aqui embaixo. Viu que eu fiz uns stories, assim, em prantos. Eu tava morrendo, assim, porque eu fiz uma relação muito pessoal com a minha vida e eu já vou explicar pra vocês o que aconteceu. Mas assim, eu terminei esse livro e eu me senti na obrigação de recomendar pra todo mundo. É um livro assim que eu sofri pra caramba, me destruiu, mas é um livro indispensável, sabe? Não é como Uma Vida Pequena que eu não sabia se eu podia recomendar pra vocês, mas isso aqui, assim, todos têm que ler. E eu tinha uma visão um pouco errada do livro quando eu via as pessoas falando, porque esse livro é um livro de ficção científica e eu achava que era um livro de ficção científica voltado para ação, porque o que acontece? O livro é contado por um homem chamado Charlie, ele tem 30 e poucos anos e é narrado em formato de relatório de progresso, ou seja, ele vai escrevendo diversas entradas conforme os dias vão passando, porque ele vai passar por um experimento científico. Ele é um homem que tem uma deficiência intelectual em que a gente não tem muito detalhes sobre diagnóstico, já que esse livro foi escrito inicialmente em formato de conto em 1959 e depois virou um romance em 1966, ou seja, de lá para cá muita coisa evoluiu na ciência. Então aqui a gente não tem muita noção de diagnóstico. Muitas pessoas perguntaram se era autismo. Eu creio que não é, gente, pela descrição, pelo envolvimento social que ele tem, eu acho que não é autismo, tá? Eu acho que é uma deficiência intelectual e que eles encontraram a forma de fazer esse experimento mexendo no cérebro dele. Ou seja, ele passa por uma cirurgia no cérebro, tem toda uma explicação ali no livro, o que vai fazer, liga o que com o que e tal, mas essa é uma explicação científica do livro, né? Afinal, é ficção científica. Eles conseguem fazer essa cirurgia e que vai deixando o Charlie cada vez mais inteligente. Então a gente consegue observar a evolução pela forma que ele escreve. As primeiras entradas desse relatório de progresso tem muito erro de português, as frases são super simples, pouco elaboradas, então a gente vai conseguindo observar toda a evolução dele. E ele não só vai evoluir até um ponto assim mediano e parar, ele vai evoluindo progressivamente. E ele não para de evoluir, então ele vai ultrapassando as pessoas que trabalhavam com ele, ali ele trabalhava numa padaria, vai ultrapassando essas pessoas, depois ultrapassa os professores, ultrapassa os cientistas e ele vai ficando cada vez mais inteligente. E quando eu ouvi essa sinopse, eu achei que ele ia virar, sei lá, um robô, sabe? Só que não é isso. A história é muito mais para uma carga dramática e uma carga de... não sei nem por onde começar. Porque conforme o Charlie vai ficando mais inteligente, ele vai fazendo associações, fazendo ligações com memórias que ele tinha, com coisas que foram vivendo. E ele começa a perceber que, na verdade, as pessoas que ele considerava amigo, que eram as pessoas que trabalhavam com ele na padaria, por exemplo, quando elas riam na presença dele, não era rindo com ele, né? Ele achava que eles eram amigos porque eles riam com ele. Na verdade, eles estavam rindo dele e colocando ele em situações muito cruéis. Cada vez mais cruéis. E cada vez que ficava mais cruel, eu ia chorando cada vez mais. Porque... pra quem não sabe, eu tenho um irmão com deficiência intelectual. Uma das coisas que mais me dói mesmo, é ver como as pessoas tratam ele, sabe? Então, eu tive muito medo quando ele foi pela primeira vez para a escola regular, que foi quando finalmente virou lei e tal. Eu tinha muito medo de como aquelas crianças iam tratar ele, porque eu sabia, eu já tive na escola, eu já sei como as pessoas podem ser cruéis dentro do colégio, principalmente quando elas não são submetidas às pessoas diferentes desde pequena, quando os pais não colocam e não
na verdade, eles normalizam, né, essas piadas e tal, porque os próprios pais já fazem as piadas, então as crianças são criadas fazendo isso e elas fazem isso dentro da escola, sabe? Então eu tinha passado pela escola, eu sou a irmã mais velha, então eu sabia como as pessoas podiam ser cruéis. Então, gente, era o meu maior medo quando meu irmão entrou no colégio, ver como ele ia ser tratado. E assim, eu já vi diversas situações e já fiquei muito triste com várias coisas que aconteceram, porque ele também é um homem agora, né, porque ele tem 20 e poucos anos, que por muito tempo as pessoas que riam com ele achavam que estavam rindo como amigos, assim, mas em diversas situações eu sabia que estavam rindo dele. Hoje ele consegue, tem algumas situações que ele sabe quando estamos zoando ele ou não, em algumas situações, mas outras não. Então, eu sempre quis protegê-lo disso tudo, apesar de saber que ele precisava ser inserido na sociedade em si, sabe? Porque quando não é colocado na sociedade, não vira uma coisa normal, para as pessoas verem as diferenças como algo normal, sabe? Então, ele precisava ser inserido até para ter o convívio social, mas ao mesmo tempo eu queria proteger ele de tudo isso. Então, vendo o Charlie passar por isso, foi muito, muito, muito triste, porque era tudo que eu não queria que meu irmão passasse, entendeu? Então, a gente vai chorar. Ai, meu Deus, gente, desculpa. A gente vai percebendo isso tudo e vai ficando cada vez mais triste. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que antes caçoavam dele, quando viram que ele não podia divulgar a cirurgia, quando viram que ele estava ultrapassando eles foram também ficando com raiva disso. Então, gente, é uma bomba atrás de uma bomba. E, assim, além da evolução de inteligência, o livro nos faz refletir muito sobre a questão do afeto e como é necessário evoluir emocionalmente, além da evolução da inteligência. Porque o Charlie conseguiu evoluir a inteligência, mas o emocional não tinha uma cirurgia para corrigir. Então, teve muita coisa ali que ele não sabia lidar. Então, assim, gente, é um livro muito, muito, muito importante, que eu acho que todos deveriam ler. E mesmo para quem não gosta de ficção científica, eu acho que é um livro meio que pode ser a porta de entrada, sabe? Porque o que afasta da ficção científica são termos difíceis, explicações difíceis, mas não tem nada assim, sabe? É ficção científica, mas como eu disse, pro lado do drama. E é um livro muito importante que, sério, leiam. Eu sei que tem filme, um filme bem antigo, só que eu não tive coragem de ver esse filme, porque eu tenho... eu não tô preparada ainda pra ver visualmente isso acontecendo. Eu sei que eu chorei pra caramba e é muito triste. Todo mundo que fala que depois que leu fala que chorou pra caramba, mas ao contrário de Uma Vida Pequena, que eu não sabia se eu podia recomendar pra vocês, esse aqui eu espero que todos passem pela experiência, porque todos têm que passar por esse exercício de empatia, sabe? Porque as pessoas são muito cruéis. E cara, isso se passa em 50 e pouco, 60. E era numa época que as pessoas escondiam as pessoas com deficiência. Colocavam em lugares porque a família não queria mais saber. O Charlie foi abandonado, sabe? Porque era uma mancha na família. Hoje em dia, apesar de termos evoluído um pouco, ainda tem muito disso na nossa sociedade. Então, sei lá, gente, eu acho que só leiam. O e-book na Amazon aparece lá com um aviso de erros e tal, só que eu acho que é porque as pessoas, quando começaram a ler o e-book, acharam que os erros propositais do livro, né, que mostram toda essa evolução do Charlie, que ele começa errando muitas palavras, na verdade são propositais, não são erros, então esse aviso vai ficar lá até a editora corrigir, sabe, ou falar que, beleza, não é erro. Então, se vocês forem comprar o e-book, não se assustem com esse aviso, não é erro, o e-book tá muito bom, a edição tá muito boa, e, enfim... Leia.